Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, especialmente os nossos irmãos da igreja, aqueles também que vão ver esse vídeo. Hoje, domingo, o dia do Senhor e especialmente domingo de Páscoa, domingo, o dia que nós celebramos e cantamos de alegria a ressurreição do nosso Senhor. Esse ano de 2020, uma Páscoa diferente, mas com o mesmo significado, enchendo o nosso coração de alegria, de esperança que o nosso Senhor vive e pela fé nele nós venceremos as dificuldades desse mundo e ressuscitaremos um dia com o nosso Senhor. Desfrute então dessa mensagem dominical, que Deus fale ao seu coração, traga consolo. Talvez você está muito preocupado esses dias, como é comum pelas notícias que recebemos pela televisão, pela internet, mas que nesse dia você possa descansar no Senhor, ouvir a palavra dele e ela traga fé, conforto e esperança ao seu coração. Em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, é um dos evangelhos que relata a ressurreição do nosso Senhor. Diz assim, Lucas 24: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida no sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Que maravilha a Bíblia nos relatando esse dia tão maravilhoso, esse dia marcante na história do mundo, marcante na história dos cristãos e da Igreja do Senhor Jesus. O que significa Páscoa? Esse ano, por causa do isolamento social, nós não estamos com o comércio tão aquecido. Então, o coelhinho da Páscoa, ele não tem aparecido tanto como nos últimos anos. Mas se fôssemos representar a Páscoa por um animal, certamente ele não é o coelho, ele é o cordeiro. A palavra Páscoa, ela é uma palavra traduzida do hebraico para o português, que significa passar por cima. É a palavra pessá, passar por cima, porque Deus, pela sua providência divina, ele que escolhera um homem chamado Abraão e fez uma promessa que Abraão seria uma grande nação um dia. E Deus falou para ele que o seu povo ficaria preso no Egito e um dia Deus libertaria o seu povo. Então Deus chamou um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. E Moisés falava com o governador do Egito, Faraó, para que libertasse o seu povo, e ele, com o coração duro, não, negava. Deus então enviou algumas pragas. Você já deve ter ouvido as 10 pragas do Egito, e ele sempre com o coração duro não libertava o povo, até que Deus disse para o seu povo, o povo hebreu, que naquele dia eles deveriam pegar um cordeiro. Tinha que ser um cordeiro macho e sem defeito algum. Eles sacrificariam um cordeiro, passariam o seu sangue nos umbrais das suas portas, e eles deviam fazer uma refeição desse cordeiro, preparados, porque naquele mesmo dia Deus os libertaria do Egito. E Deus prometeu que castigaria todo o primogênito dos egípcios, exceto aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nas suas portas. A punição de Deus passaria por cima dessas casas. E Deus cumpriu a sua promessa, como sempre. Naquele dia teve grande pranto no Egito, e Faraó, desesperado, libertou o povo de Deus. Portanto,
Esse é a verdadeira Páscoa, onde o povo de Deus foi livre do castigo divino. Mas não só isso, o povo de Deus foi livre da escravidão, e o povo de Deus foi rumo à promessa de Deus, à terra prometida. A Páscoa significa tudo isso: a libertação, a misericórdia de não ser punido e a promessa de uma terra prometida. Até que a história foi se desenrolando, até que a promessa de Deus que um dia viria o Messias, o Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou um homem, nasceu, e quando ele foi para ser batizado por João, a Bíblia diz em João no capítulo 1, versículo 29, que quando João viu Jesus, ele falou: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus Cristo, como um cordeiro, ele viveu mansamente, humildemente, obedecendo ao Pai, amando as pessoas, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Nos últimos dias da sua vida, já prestes a morrer, Jesus Cristo amorosamente lava os pés dos seus discípulos, lava eles e diz que eles já estavam limpos, que era necessário lavar apenas os pés. Veja que maravilhoso, o Filho de Deus, que veio pagar os pecados dos pecadores, tem a humildade de lavar os pés dos seus discípulos. E ele continuou até que ele indicou que seria traído. Um deles trairia o Senhor Jesus, cumprindo as Escrituras, que ele precisava ser entregue aos pecadores. Até que Jesus, na Páscoa, a sua última Páscoa, ele celebra a ceia com os seus discípulos. Mas olha que interessante, o cordeiro assado estava na mesa para ser comido, mas o Cordeiro de Deus estava na mesa, partindo o pão, dizendo que aquele seria o corpo dele, dado pelos pecadores, e repartindo também o cálice, dizendo que o seu sangue seria derramado a favor de muitos, o sangue da nova aliança. Jesus continuou até que ele foi preso, e quando ele foi preso, a Bíblia diz que ele foi abandonado por todos, até por um dos seus discípulos, que o negou 3 vezes. Interessante que na prisão de Jesus, ele diz que se precisasse, se ele quisesse, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria legiões de anjos, milhares de anjos para o proteger. Mas o Filho de Deus eterno, ele estava humildemente se entregando por amor aos seus filhos, por amor do seu povo, e ele não reagiu. Ele, como um cordeiro manso e mudo, estava indo para o matadouro para dar a sua vida por nós, até que ele foi julgado. Ele foi levado primeiramente para os chefes da religião, que o acusaram de uma acusação que de fato era verdade, que ele era o Filho de Deus. O acusaram de blasfêmia e começaram ali a humilhá-lo, cuspindo no seu rosto, dando socos e humilhando-o, até que levaram para o governador. Pilatos, governador da época, examinou, interrogou Jesus, e ele mesmo disse: "Eu não vejo nele crime algum." Mas por pressão, onde o povo gritava: "Crucifica-o! Crucifica-o!", Pilatos, como era comum na época da Páscoa, libertaram dos prisioneiros, e o povo escolheu que um homicida, um homem mau, fosse liberto, chamado Barrabás. E eles escolheram a crucificação, a morte do Filho de Deus. Jesus, então, carregando uma cruz pesada, foi até a cruz do Calvário, ali crucificado, sangrando nas suas mãos, nos seus pés, nas suas costas, pelos açoites dos soldados romanos, também na sua cabeça pela coroa de espinhos. Estava derramando o seu sangue para livrar os pecadores, como na época do Cordeiro do Egito, da ira de Deus um dia, para libertar os pecadores de Satanás e dos pecados, derramando
como um cordeiro sem mácula, sem defeito, porque foi o único homem que nunca pecou, derramando o seu sangue por amor de nós. Jesus, já prestes a morrer, a Bíblia diz que ele disse: está consumado, que significa está finalizado ou está pago. O preço para salvar o povo de Deus, o preço para libertar os cativos, o preço para dar esperança aos de coração quebrantado estava sendo pago, estava consumado, até que ele morre, ele se entrega. Mas nós sabemos, pelo texto que nós lemos, que o domingo chegou. Aleluia! E no domingo, ao ser procurado pelas mulheres e depois pelos seus discípulos, ele não foi encontrado. A Bíblia diz que 2 varões aparecem para essas mulheres e eles tinham vestes resplandecentes e eles falam para elas no versículo 5 do capítulo 24: por que buscais entre os mortos ao que vive? O nosso Senhor vive. Por isso esse dia é um dia de muita alegria para todos nós, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, porque mesmo podemos passar por várias dificuldades, mas temos a certeza que o nosso Senhor, o nosso Redentor está vivo e intercede por nós. Ele venceu a morte, ele venceu todas as nossas enfermidades, ele venceu o pecado, porque nunca pecou, e ele desfez as obras de Satanás, vencendo na cruz do Calvário. Portanto, esse dia, não importa quais são as nossas dificuldades, mas importa a vitória que o nosso Senhor conquistou. Ele vive, ele está vivo. Aleluia! Por isso esse dia é um dia de Páscoa, é um dia onde a ira de Deus vai passar por cima de todos aqueles que têm o sangue de Jesus na sua vida. Todo aquele que se lavou no sangue precioso do Cordeiro não será punido por Deus. Mas também essa Páscoa significa para nós que nós temos a libertação das garras de Satanás. Nós podemos ser livres da escravidão do pecado. E também a Páscoa nos mostra que nós temos uma terra prometida, que o nosso Senhor prometeu para todos aqueles que creem nele. Portanto, que dia magnífico hoje, o dia de celebrar a vida, a ressurreição e a esperança na certeza da salvação do nosso Senhor. Se alegre, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é a nossa Páscoa. Mas vale destacar que Jesus, antes de subir aos céus, depois de ressurreto, ele deu uma missão para a sua igreja. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, ele disse que toda a autoridade dos céus e da terra foi dada a ele. Então ele falou para os seus discípulos: ide a todas as nações, fazei discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Jesus deu uma missão para nós. Então a Páscoa também é um dia de lembrar da nossa missão. A missão da igreja é pregar o Evangelho, fazer discípulos. E cabe a você que está me ouvindo aceitar e receber essa palavra, e aceitar e ser batizado pela igreja do Senhor Jesus. Cabe você a querer aprender aquilo que o Senhor Jesus ordenou para que a igreja ensinasse às pessoas que crescem no seu nome. E cabe a nós, igreja do Senhor, estar cientes da nossa missão e cientes que na nossa missão Jesus prometeu estar conosco, porque o Espírito Santo está conosco. Nós então, nessa Páscoa, queremos lembrar da nossa missão. E se você quer fazer parte desse povo, se você quer o sangue do Cordeiro na sua vida, a libertação, venha ser um discípulo do Senhor, venha ser batizado e aprender aquilo que o Senhor Jesus mandou a igreja ensinar. Mas também essa Páscoa
deve nos lembrar algo maravilhoso. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 11, parte B diz: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Após a sua ressurreição, Jesus passou dias com seus discípulos e depois ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus. E a Bíblia nos diz que da mesma forma que ele foi, ele virá um dia, ele voltará. Então a Páscoa também nos lembra que o nosso Senhor voltará para buscar o seu povo. Ele virá com poder e glória, não mais como um cordeiro. A Páscoa agora, ela é simbolizada na volta de Jesus por um outro animal, como o leão da tribo de Judá, porque ele não vem mais como um cordeiro manso, que dá o seu sangue pelos pecadores, mas ele vem como um leão rugindo e derrotando todos os seus inimigos, Satanás, os seus demônios e todos aqueles que não creram, negaram o seu evangelho. Tudo isso é Páscoa, é a nossa libertação, é a vitória do Senhor Jesus, a vitória da sua igreja e a promessa que Ele está conosco para a nossa missão e a promessa que Ele voltará um dia. Que Deus abençoe, que você se alegre nesse dia, que não seja um coronavírus, que não seja uma economia frustrada, que venha tirar a nossa paz, o nosso consolo, a nossa esperança desse dia, porque o nosso Senhor vive eternamente. Aleluia. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Pare agora comigo e ore. Entregue a sua vida ao Senhor. E você que já faz parte do povo de Jesus, louve e agradeça a Ele. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor é o nosso Cordeiro amado, que deu o seu sangue e a sua vida por nós. Nós te amamos, Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude em toda a dificuldade nessa terra, que o Senhor nos dê graça de cumprir a sua missão como igreja, e que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo, para que venham a crer no Senhor. Pai, fortalece a tua igreja, abençoe cada um, que a paz do Senhor venha estar nos corações nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos agora ouvir um louvor, louvar a Jesus. Então eu desejo a você uma feliz Páscoa, uma feliz dia da ressurreição, feliz dia da libertação. Que Deus o abençoe e espero que Ele tenha falado contigo. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e agora sei que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. E quando